Eu vou estar pensando positivo, mas daqui a pouco eu vou estar pensando negativo. Pois é, mas aqui começa um segredo. E qual é o segredo? Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Metavisão. Meu nome é Fábio, eu sou professor de desenvolvimento pessoal com foco em inteligência espiritual. E nós estamos aqui para um momento muito importante. Aquilo que será transmitido neste vídeo, se for muito bem entendido, você promoverá uma revolução na sua mente e na sua vida. Nós daremos um passo importante no assunto alquimia da alma e falaremos especificamente sobre a transmutação das energias dentro da dimensão superior de frequências, que é, como dissemos, o melhor dos mundos. Bom, se você está chegando agora e não está entendendo exatamente o que eu estou falando, será importante que você assista aos dois vídeos anteriores, este que está aparecendo para você na tela, para que você tenha uma compreensão mais precisa e mais exata e possa colher os melhores frutos deste conhecimento. Você até pode permanecer neste vídeo, mas será importante que depois você assista aos dois vídeos anteriores. Bom, continuando de onde nós paramos, você diz para mim assim: Fábio, legal, eu encontrei o caminho para entrar nessa dimensão superior de frequências. Ou de repente você diz para mim: Fábio, nesse momento eu estou vibrando nessa dimensão superior. E aí vem a pergunta, a primeira pergunta que precisa ser respondida: como permanecer nessa dimensão superior? Porque isso é de fato o que devemos buscar. Como permanecer nesse estado de plenitude, nesse estado de oração, se você preferir chamar assim. Como permanecer nisso? Porque isso é tão bom e os frutos que eu colho e o que eu experimento nessa dimensão superior é tão maravilhoso que eu não quero sair daqui. Porque via de regra, a vida das pessoas nesse sentido é como uma gangorra. Ora elas estão na dimensão superior, ora elas estão na dimensão inferior. Ora eu estou muito bem, ora eu estou muito mal. Ora eu estou confiante, ora não. Otimista e pessimista, a vida das pessoas tende a ser essa gangorra. Provavelmente esse seja o seu caso. Você vai entender muito bem o porquê disso e como trabalhar a alquimia da alma nesse sentido, tá? Então, nós vamos começar respondendo a esta primeira pergunta: como permanecer na dimensão superior de frequências? Então, vamos lá. Muito bem, a primeira coisa que você precisa é consolidar o fundamento. Veja, o segredo para qualquer resultado na vida, em qualquer área da vida, é conhecer o fundamento por trás daquilo. Não só conhecer, mas também consolidar aquele fundamento. Não adianta só conhecer, é preciso consolidar. O fundamento você já conheceu. Se você ainda não viu, está nesse vídeo aí que está aparecendo para você na tela. Então ali você tem os fundamentos. Eu vou fazer um rápido reforço aqui. Qual é esse fundamento? O fundamento é você ter muita clareza, absoluta clareza, de quais são os pensamentos que te levam para essa dimensão superior, quais são os comportamentos que te levam para essa dimensão superior, quais são os hábitos, quais são os contextos, enfim, quais são os elementos que compõem um corpo estratégico que, quando você acessa isso, lembra que eu falei? Às vezes é um livro que você lê, é um padrão de pensamento que você tem, é um lugar que você está. Lembra? Eu até disse que o lugar não necessariamente é um lugar, sei lá, às vezes é dentro da sua casa, é um ambiente dentro da sua casa, né? É um cômodo da sua casa, às vezes é uma mesa dentro da sua casa que, quando você está ali, você ativa algo superior e você começa a entrar num padrão frequencial maior, mais elevado, né? Então, o primeiro passo é você ter muita clareza de quais são os elementos que te levam para essa dimensão superior. Igualmente, é você ter muita clareza do que é que te leva para baixo, do que é que te conduz para a dimensão inferior. Igualmente, tem pensamentos, tem atitudes, comportamentos, padrões em diversos setores da sua vida que, quando você acessa esses padrões, quando você entra nesses ambientes, quando você se conecta com essas ideias, enfim, você começa a baixar o seu padrão vibracional. Então você tem que ter muita clareza disso também. Então esse é o fundamento. Para isso que nós queremos. Para trabalharmos a alquimia da alma dentro da dimensão superior, você precisa consolidar esse fundamento. Você é um ser humano. Em algum momento você vai cair para a dimensão inferior. A menos que você tenha muita clareza realmente do que é que te leva para lá, porque daí você intercepta: opa, isso aqui vai me pôr para baixo. Ou eu já estou sentindo que eu estou começando a baixar
a frequência. E aí então você tem a estratégia ao contrário, você conhece os caminhos que te levam para a dimensão superior. Esse é o fundamento. Dominado, consolidado esse fundamento, você tem na mão o que você precisa para conseguir essa graça de permanecer vibrando nessa dimensão superior. Bom, isto ainda não é a chave, não é o segredo. Isso aqui é muito importante, mas ainda não é o segredo. Para a gente poder chegar nesse segredo, eu vou falar rapidamente com você sobre o que eu chamo de efeito pêndulo. E aí a gente toca um pouquinho na quinta lei hermética, que é a lei da vibração. Lei da vibração não, desculpa, a lei do ritmo. Quinto princípio hermético, lei do ritmo. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho mais especificamente sobre o efeito pêndulo, e aí a gente tem nas mãos o que a gente precisa para conhecer o segredo, e isso é absolutamente transformador. Então vamos lá. O quinto princípio hermético, o princípio do ritmo, ele descreve um comportamento natural fácil de ser observado, que é o comportamento cíclico da natureza. A natureza funciona em ciclos. Bom, e dentro disso, eu não vou me aprofundar aqui no quinto princípio hermético, porque não vem ao caso, mas o aprofundamento não vem ao caso. Mas o que eu preciso extrair desta questão cíclica, é uma máxima deste princípio, deste quinto princípio, que é tudo que vai, volta. E aqui nós colocamos o efeito pêndulo. Se você pegar um pêndulo e puxar ele para um lado, o que acontece? Ele vai ser deslocado para o outro lado. A mesma distância que você puxou ele aqui é a distância que ele vai alcançar para o lado oposto. E o pêndulo vai, portanto, se deslocar de um lado para o outro, de forma cíclica, cumprindo essa máxima, tudo que vai, volta. Bom, ter esta visão, essa noção, é muito importante para trabalharmos a alquimia da alma. E você vai entender por quê. E vamos começar entendendo isso agora. Lembra da escala de Hawkins? A escala de frequências? Eu vou colocar isso para você já já. Muito bem, qual é o ponto central da escala? O ponto central da escala é a coragem. Já começa prestando atenção, porque aqui eu já começo a te entregar o ouro disso aqui. Qual é o ponto central da escala? É a coragem. A coragem é o centro. Muito bem, como é que está o pêndulo na vida da imensa maioria das pessoas e provavelmente no seu? O centro de gravidade do pêndulo, ou seja, imagina que eu estou segurando o pêndulo aqui. Ó. Então aqui é o centro de gravidade do pêndulo. Onde é que está o centro de gravidade do pêndulo? Na coragem, no meio da escala. Ora, se eu coloco o pêndulo no meio da escala, a hora que eu puxo o pêndulo para um lado, então digamos que eu vou para a dimensão superior de energia, tá? Eu puxo o pêndulo para a dimensão superior de energia. Só que existe essa lei universal, que é inquebrável, a lei do ritmo, tudo que vai volta. Então esse pêndulo ele vai voltar. Ele vai voltar para onde? Se ele está no centro da escala de Hawkins, a hora que eu consigo entrar na dimensão superior, a lei do ritmo vai prevalecer e vai pendular. A hora que eu solto esse pêndulo, para onde ele vai? Ele vai para o outro lado da escala de Hawkins. Só que qual é o outro lado da escala de Hawkins? É a dimensão inferior de energia. Percebe? Aí você fala, Fábio, então não tem saída? Porque se a lei do ritmo é uma lei universal inquebrável, e ela funciona, inclusive ela é descrita como a terceira lei de Newton, por exemplo. Né? Então, se ela é uma lei universal que não pode ser quebrada, se tudo que vai e volta, então essa ideia da gangorra, que eu comentei lá no começo, né? Como é que eu saio disso? Porque eu vou estar bem, mas a vida vai me levar para o outro lado e daqui a pouco eu vou estar mal. Eu vou estar pensando positivo, mas daqui a pouco eu vou estar pensando negativo. Pois é, mas aqui começa um segredo. E qual é o segredo? O segredo é deslocar o centro do pêndulo. É tirar o centro do pêndulo da coragem e passar o centro do pêndulo para o centro da dimensão superior de energia. E é isso que eu vou começar a te mostrar agora. Tá? Então guarde muito bem isso, entenda esse efeito pêndulo, observe, não tem como você puxar o pêndulo para um lado e ele ficar parado aqui, ó, ele vai se deslocar para o outro lado, isso faz parte, é assim que funciona. Então, enquanto você mantiver o centro de gravidade do seu pêndulo alinhado no centro da tabela de Hawkins, na coragem, nos 200 Hz, você sempre vai estar retornando para a escala inferior em algum momento. Tá? Então, vamos lá, vamos começar a desdobrar essa ideia agora e você vai ter uma
visão mais aperfeiçoada do que eu vou te mostrar e eu vou te revelar realmente o segredo disso. Vamos lá. Eu vou começar te mostrando exatamente onde está o problema. Por que que o centro de gravidade do pêndulo da imensa maioria das pessoas permanece na coragem? E para isso eu vou compartilhar a tela com você e nós vamos voltar aqui para a escala de Hawkins. Só que agora nós vamos visualizar a escala de um jeito um pouco diferente. Para facilitar esse entendimento, eu vou tombar a escala. Então nós vamos olhar a escala deitada na horizontal. Então você tem aí à sua esquerda vergonha e à sua direita a iluminação. Bom, e olha lá, o ponto central da escala é a coragem, 200 Hz. Muito bem, nós vamos posicionar então o pêndulo, o centro de gravidade do pêndulo na coragem, no centro da escala de Hawkins, que é como está na imensa maioria das pessoas, como eu falei. Então veja, o pêndulo ele fica indo para a dimensão superior e descendo para a dimensão inferior. É a lei, a quinta lei hermética. Tudo que vai, volta, não tem como quebrar isso. Então, qual é o grande segredo, como eu falei? É deslocar para cá. Deslocamos o pêndulo agora para a dimensão inferior. Observa onde ele ficou, ele estava na coragem. Olha o centro de gravidade do pêndulo para onde ele foi. Olha só, ele foi para os 400 Hz. E o que temos nos 400 Hz? A razão. Olha só, olha lá, 400 Hz, razão, tá vendo ali? Então nós estamos deslocando o centro do pêndulo da coragem para a razão. Agora, eu tenho para baixo da razão, vamos olhar isso aqui que fica mais fácil. Olha a razão no centro ali, tá vendo? Então eu tenho para baixo da razão 4 frequências, de 200 Hz até 350. E acima da razão eu tenho mais 4, dos 500 aos 700 até 1000 Hz. Tá vendo? 4 para um lado, 4 para o outro. Então, se nós assumimos a razão como o centro, ou deslocamos o centro de gravidade do pêndulo da coragem para a razão, então eu vou permanecer pendulando, o princípio hermético vai ser cumprido, como dissemos, não tem como quebrar isso, porém agora eu fico pendulando dentro da dimensão superior, que é o melhor dos mundos, como nós comentamos. E sempre que pintar um lance que vai me tirar da dimensão superior, você tem a base. Você sabe o que vai te levar para baixo, e aí você contorna isso, neutraliza, e você tem os caminhos para retornar. Então veja que aqui a gente começa a chegar no suprassumo do negócio. Se eu tenho a base que me mantém na dimensão superior e consigo deslocar o meu centro de gravidade para a razão, aí eu começo a trabalhar a alquimia da alma num nível nobre e num nível de poder absoluto. Agora, vamos lá. Baseado nisso que a gente está vendo aqui, onde é que está o problema? Eu vou te mostrar o problema. O problema é o seguinte. Quando você entra na dimensão superior, via de regra, eu estou falando você porque é o caso da imensa maioria das pessoas, então talvez seja o seu também. Você começa a perder a noção do bom senso, a noção da razão. E você começa a extrapolar e ter picos de euforia, picos de entusiasmo. E você perde um pouco, quando eu falo perder a noção do bom senso, é assim, tudo é possível agora. Agora você perde o limite das coisas. Muitas vezes você toma decisão sem pensar, porque você está tomado por uma energia tão positiva que você não vê a possibilidade das coisas darem errado. Então você vai loucamente para cima das coisas, toma decisão sem pensar e, sabe, fica eufórico com uma dada situação, ou entusiasmado demais com uma determinada situação e deixa de ser prudente quando deveria ser. Por quê? Porque esses picos de entusiasmo, esses picos de euforia quebram a razão. Você perde o senso da razão, você perde a capacidade racional quando você mergulha para dentro desses, eu vou chamar assim, tá? Desses surtos emocionais, que são bons, eles são bons. Eu não vou falar que são ruins, eles são bons. Isso é motivador, quando você surta emocionalmente no bom sentido, isso é muito bom. Todo mundo já experimentou isso. Só que vou continuar usando essa expressão, surtando emocionalmente, positivamente ainda que seja, nós quebramos a razão. Porque a razão, ela se contrapõe à emoção. A emoção tira
Quanto mais emoção, menos capacidade racional. É por isso que quando você vai nas Escrituras Sagradas, ela fala de razão em muitas passagens. Inclusive Paulo dizendo sobre prestarmos cultos racionais. E na contramão disto, ela não fala em emoção. Se você procurar ao longo de toda a Escritura, você não encontra a palavra emoção, a palavra emocional. E eu vou te contar um segredo aqui se você não sabe. Em livros de bruxaria, é ao contrário. Em livros de bruxaria, do que eles falam? Eles falam sobre emoção. Em um livro de bruxaria, eles dizem, em livros de bruxaria, eles dizem que a emoção é a chave da magia. Percebe? E quando você vai nas escrituras sagradas, não se fala de emoção, se fala de razão. Então aqui você tem uma chave importante de sabedoria sobre isso. Por quê? Porque a emoção, ela te leva a romper com a razão. A emoção te dá picos de euforia, picos de entusiasmo. E o que acontece quando isso acontece? O seu centro de gravidade, ou o centro de gravidade do seu pêndulo, fica na coragem. Então, se você está experimentando picos de euforia aqui, você pode ter certeza que o pêndulo vai voltar e vai te jogar em picos ou em vales de depressão. Bom, então o lance é permanecer na razão. Você já entendeu isso? Ou deslocar o centro de gravidade da coragem para a razão. Mas aí vem a pergunta, aquela famosa pergunta: como que eu desloco o centro de gravidade da emoção ou da coragem para a razão? Então vamos lá, vamos responder essa pergunta. Então nós chegamos no coração do segredo. Contemple de novo a tela. Veja, este é o recorte que nós devemos focar. É neste ambiente, é neste estado que nós devemos querer estar. Coragem de um lado e iluminação do outro. E aí, para isso, nós precisamos então que o centro de gravidade do nosso pêndulo esteja na razão. E aí eu permaneço fazendo a transmutação das energias dentro desta dimensão superior. Eu já vou falar um pouquinho sobre isso, mas antes vamos ao suprassumo, né? Ao coração do segredo. E o coração do segredo está nos 250 Hz. O coração do segredo está na neutralidade. Quando você aprender, e aí é uma questão de treino, e não é difícil, tá? Isso não é difícil, porque eu vou corrigir aqui, não é nenhuma questão de treino, é uma questão de autocontrole. Porque quando você consegue experienciar frequências, por exemplo, eu vou pegar os 540 Hz ali, alegria, é muito fácil. Quando você alcança esse estado de alegria, é fácil romper com a razão. E é fácil, dentro da alegria, ter picos de entusiasmo, picos de euforia. Esses picos, lembra, vai colocar o centro de gravidade do seu pêndulo lá na coragem e você vai pendular de volta para a dimensão inferior. Agora, quando você consegue, mesmo num estado de alegria, pode ser para qualquer um, tá? Estou usando alegria porque esse ponto ele é sensível, ele é crítico para isso. Mesmo num estado de alegria, você consegue se manter neutro, usufruindo da alegria, experimentando a alegria, colhendo os frutos da alegria, mas em equilíbrio, sem esses picos de euforia e entusiasmo, você está jogando com a neutralidade. É como se você pendulasse entre a alegria e a neutralidade. Então você experimenta a alegria, mas o seu pêndulo, quando ele retorna para a neutralidade. Você volta para a alegria e retorna na neutralidade. Essa pendulação entre alegria e neutralidade mantém você neutro, mantém o centro de gravidade do seu pêndulo na razão. É você jogando com a razão o tempo todo. Como é que eu jogo com a razão o tempo todo? Pendulando com a neutralidade. Isso vale para tudo. Você pegar paz, eu estou em paz, mas aí eu pendulo com a neutralidade. E aí eu permaneço em equilíbrio dentro do estado de paz. Então, quando você joga com a neutralidade e você consegue manter-se pleno em equilíbrio, evitando esses picos de euforia, e como eu disse, mais do que treino, isso é autocontrole, é domínio próprio, né? Você consegue manter o seu pêndulo de gravidade no centro deste quadro. E aí você permanece na dimensão superior de energia. Agora, estando na dimensão superior, eu consigo jogar com a alquimia da alma dentro da dimensão superior. Vamos falar um pouquinho disso agora.
Muito bem, nós estamos indo aqui já para a parte final do vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito e compartilhe esse vídeo também com alguém, isso pode ajudar outras pessoas. Mas vamos lá. Entendido isto até aqui, como é que eu jogo agora com a alquimia da alma dentro da dimensão superior? Da mesma forma como falamos dos fundamentos de base. Você não encontrou uma estratégia? Gente, presta atenção que isso aqui é muito rico. Você não encontrou uma estratégia para te colocar na dimensão superior? Pois é, o modelo é o mesmo. Então você tem ali, ó, disposição, aceitação, razão, amor, alegria, paz, iluminação. Então vamos pegar um exemplo aqui. Paz. Você só tem que encontrar os padrões, tudo aquilo que a gente viu nos fundamentos. Tá? Eu não vou repetir, é a mesma coisa, é o mesmo modelo. Pega aquilo agora. Em vez de pensar nisso em termos de entrar na dimensão superior, ou seja, motivação, porque lembra que lá o foco era a motivação, era encontrar as estratégias para a motivação. Você vai usar o mesmo modelo, só que agora você vai encontrar as estratégias para a paz. As estratégias que te conduzem até a paz. As estratégias que te conduzem até a razão, as estratégias que te conduzem até a disposição, as estratégias que te conduzem até a iluminação, as estratégias que te conduzem a isto. E qual é a estratégia inversa, vou colocar assim? É a estratégia que te joga na neutralidade, porque agora você vai pendular entre a frequência que você quer e pendular de volta para a neutralidade. Lembra que é importante você sempre pendular com a neutralidade para manter-se em equilíbrio e manter o centro de gravidade do seu pêndulo na razão. Então, você tem que também ter essa estratégia. Agora, eu já não estou pensando mais em como me manter na dimensão superior e como evitar cair na dimensão inferior. Eu já não estou pensando mais nisso. Agora eu estou pensando em como entrar na neutralidade e como acessar os outros estados. Então eu tenho a estratégia para a paz, a estratégia para a alegria, a estratégia para a iluminação e assim por diante. Então eu sei como é que eu faço para entrar nesses estados. E eu sei como é que eu faço para pendular de volta na neutralidade. A neutralidade ela é mais simples. Você só precisa realmente de autocontrole e domínio próprio. Quando você sente que você está perdendo a mão, você está começando a ficar eufórico com aquilo, opa, respira, adequa, regula, equilibra. Mantém-se neutro em equilíbrio. Você não vai perder o estado de paz, o estado de alegria, você não vai perder isso. Você só vai evitar os picos, apenas isso, mantendo-se neutro, pendulando com a neutralidade. Então é isso. Agora, ocupe-se em encontrar estratégias que te joguem nesses estados de frequência dentro da dimensão superior. Sabendo, tendo o autocontrole de manter a neutralidade, é só correr para o abraço. Bom, para a gente fechar, eu tenho uma dica final importante aqui. Tão importante quanto tudo que nós dissemos até aqui é essa dica final. Então vamos lá. Essa dica final eu chamo de escape. Fábio, eu fiz tudo isso que você falou, encontrei as minhas estratégias, consegui deslocar o meu centro de gravidade, ou o centro de gravidade do meu pêndulo lá para a razão. Legal, saquei tudo isso e estou conseguindo trabalhar a alquimia da alma agora num padrão elevado. Significa que nunca mais eu vou cair na dimensão inferior? Não, não significa isso. Porque a vida é uma caixa de surpresa, né? E você pode... Eu não estou nem me referindo a qualquer quadro trágico, não. São situações inesperadas do dia a dia, às vezes da rotina, que baqueiam a gente. Tá? Você é um ser humano, você não é uma máquina. Então, mesmo conseguindo elevar-se e permanecer lá, você ainda está suscetível a cair para a dimensão inferior das frequências. Tá? Bom, e aí é que vem uma dica poderosa para esses casos, para esses momentos. Eu vou de novo aqui suscitar uma chave de sabedoria que está contida nas Escrituras Sagradas, que diz que um abismo chama outro abismo. Bom, se você está numa situação ruim, tudo o que você precisa é não envolver-se com nenhum tipo de pensamento, é não tomar nenhuma decisão, é não pensar no problema principalmente que gerou aquele estado de baixa vibração frequencial. Porque quanto mais você pensa, mais coisa ruim virá na sua mente. Um abismo chama outro abismo. Se você tenta tomar uma decisão
num momento ruim, provavelmente a decisão será ruim. Um abismo chama outro. Se você tenta ter uma ideia no momento ruim, essa ideia provavelmente será ruim. Então, o que você precisa? O conceito aí não é bem a neutralidade em si, em termos de frequência, 250 Hz, mas é o sentido da neutralidade. Você também precisa neutralizar-se quando está na dimensão inferior. Neste caso, o que seria esse neutralizar-se? Seria não se envolver com situações, ideias, tomada de decisão. Às vezes, você precisa se retirar, se isolar. Às vezes, num estado desse, você não pode conversar com pessoas. Ou precisa selecionar com quem você vai conversar. Tem gente que precisa se recolher. Tem gente que não pode. Tem situações, por exemplo, que eu não quero ver ninguém. Eu preciso ficar quieto em algum lugar. Eu não posso ver ninguém. Tem situações que tem pessoas que eu tenho que evitar naquelas situações. Porque são pessoas que vão me colocar mais para baixo. Então eu tenho que saber jogar com isso. Você tem que ter também esse autoconhecimento de saber como é que você se porta quando cair nessa dimensão inferior. Tá? Eu chamo de escape esta dica porque você precisa, neste caso, ter um escape. Às vezes, a situação ela é tão crítica e tão densa que você não consegue nem retornar para a dimensão superior. Você até conhece as estratégias, mas você não tem nem motivação para buscar esses elementos que vão te elevar. Então, nessa hora, você precisa se respeitar, mas precisa do escape. Encontre escapes. Tá? Eu vou ver televisão, por exemplo, eu vou... alguma coisa que não necessariamente vai te elevar, mas que pelo menos vai evitar colocar você em ressonância com com as energias desta dimensão inferior. Então isso é muito importante. Tenha os seus escapes para os momentos onde você estiver down, estiver para baixo e não estiver tendo motivação para sair dali. Neutralize esse momento, ache o escape e não entre no jogo das baixas frequências. Tá down, tá para baixo, não é hora de decidir nada, não é hora de ficar tendo ideia, não é hora de ficar pensando nos seus projetos. Tá? Pior momento de você pensar num projeto seu é a hora que você está para baixo. Na hora que você está para baixo, se você pensar num projeto seu, ali começa, não vai dar certo, vai dar tudo errado, fulano não sei o quê, e aí a coisa começa a desandar dentro da sua mente. Então, com essa dica final, nós fechamos aqui, por hora, o assunto alquimia da alma. Mas é claro, a gente vai falar sobre isso. Mas agora que nós temos todo o contexto construído, agora são informações mais pontuais que nós vamos desenvolvendo e que se encaixam dentro deste escopo de conhecimento. Fechou, pessoal? Então nós ficamos por aqui e vamos seguir discutindo e debatendo assuntos muito importantes, não só dentro da alquimia da alma, mas dentro da cocriação, que é o assunto que deu início a esse canal, e outros assuntos, mecânica quântica, ligado à espiritualidade, uma série de coisas interessantes que a gente tem para tratar por aqui. Eu aguardo vocês nos comentários, se tiverem dúvida, deixem aí que a gente vai conversando. Fiquem com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.